Aqui são alguns batimentos que a Caixa está fazendo com os outros órgãos. O primeiro é o batimento da Caixa com a Receita Federal. O que não está aparecendo para vocês é só logos, é só informação. Então, a Caixa Cadastro NIS. Toda vez que a gente falar de Caixa, a gente não está, quando a gente está falando em validação, qualificação cadastral, a gente não está falando de conta de FGTS. A gente está falando de Cadastro NIS. Tá? Então, foi feita uma validação do Cadastro NIS com o cadastro do CPF e os dados do CPF mais atualizados entraram no cadastro da Caixa. Aqui, ao contrário do que eu falei, quem é mais atualizado? A Receita. Quando a gente fala em CPF, o cadastro mais atualizado é da Receita, não tem o que discutir. Então, isso aqui é para inserção de CPF na base do cadastro NIS, porque muitos cadastros NIS não têm o número de CPF, porque ele não é, a Caixa, como eu disse, a Caixa não tem essa obrigatoriedade do CPF, e os vínculos mais antigos, hoje a gente coloca, não passa esse cadastro em CPF, mas os vínculos antigos passavam sem CPF, por isso a gente tem um cadastro sem essa inscrição. Com esse batimento, a gente já alimentou boa parte dos cadastros, ele já tem o CPF. Isso aqui é o que os órgãos estão fazendo para tentar ajudar vocês. Muita perguntam, mas tá, vocês estão falando que eu tenho que qualificar, mas vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar olhando? Não, a gente está trabalhando naquilo que nos é possível. A primeira é essa. E a segunda é a qualificação com o cadastro da Previdência Social, que é onde é mais preponderante. Foi o que eu falei para vocês. Quem é mais atualizado? Cadastro da Caixa ou da Previdência? Da Caixa. É o cadastro que um trabalhador acaba indo alterar, o cadastro NIS. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade para sacar, ele vai ter problemas para retirar extratos. Muitos a gente percebe hoje que acompanham o extrato, e aí ele não recebe, ele vai buscar essa informação incorreta. Então, o batimento da Caixa com a Previdência mostra que o cadastro da Caixa é mais atualizado. Como a gente tem certeza? Primeiro, porque a gente já fez essas validações. E há um tempo atrás, alguns de vocês chegaram a ver, foi disponibilizado, acho que foi mais ou menos no começo do ano, o arquivo em lote. Por que ele foi tirado do ar? Porque ele não tinha validação com o cadastro NIS. Então, era informação do CNIS, basicamente, batida com as informações para o E-Social, sem considerar o que já tinha sido atualizado no cadastro NIS. Era muito mais inconsistência cadastral do que a que realmente existe a partir do momento que a gente qualificou com o cadastro NIS. Então, aconteceu, a gente teve casos de gente procurando agência, falando, porque a informação da qualificação em lote é, se o NIS estiver errado, você busca quem? A Caixa. Aí foi buscar a agência da Caixa com uma informação, olha, meu nome está errado. Chegava no cadastro do NIS, estava certo. Por quê? Porque o cadastro NIS estava correto, mas o CNIS ainda não. Para resolver esse problema, está sendo feita uma validação semanal entre o cadastro da Caixa e o da Previdência. Então, entre cadastro NIS e CNIS. Então, todas as informações que são atualizadas na Caixa são remetidas para a Previdência. Por isso que as divergências apontadas na qualificação em lote vão ser solucionadas na Caixa, com exceção do NIT, porque o NIT não está na Caixa. Se vocês derem um número de NIT e pedir para ir lá na agência, a agência não vai achar aquele número, tá? O NIT ele é específico da Previdência, então só na Previdência. E o PASEP, que apesar de existir nas nossas bases, porque a gente necessita dele para a entrada das informações, o administrador dele é o Banco do Brasil. Então, a informação precisa ser atualizada, lembra daquele in natura? Na base mãe, digamos assim. Quem é o dono do cadastro? É o PASEP, então ele precisa deixar atualizado. Eu atualizar na Caixa, não atualizar no PASEP, vai resolver? Não, eu vou continuar com cadastros desqualificados. Tá? Aquela do CPF, ela está sendo feita diariamente, a qualificação das informações. Essa daqui, semanalmente. Tá? A gente espera que a evolução traga a esse diário também. Por hora, é semanal. Tá? Então, pode mandar o trabalhador buscar a agência da Caixa. Em uma semana, essa informação já vai ter reflexo no cadastro NIS. Então, essas são algumas das principais atitudes tomadas pelos órgãos. Aqui a gente citou Caixa, Receita e Previdência juntos, para qualificar as informações até onde nos é possível. A gente também não pode sair alterando cadastro sem nenhuma documentação que comprove aquelas alterações. Tá? Essa é a nossa possibilidade. Qualificar esses cadastros utilizando os nossos próprios cadastros. O batimento entre os nossos cadastros.
para deixar pelo menos CPF, cadastro NIS e CNIS com a mesma informação. Essa informação pode estar errada? Pode. Pode ser que aquela informação que eu tenho no cadastro NIS também ainda não esteja correta. E aí vocês vão ver no relatório de qualificação em lote. Tá certo? Por que eu vou falar de cadastramento de PIS no meio da apresentação do E-Social? Porque eu não falei que se não tiver PIS, a informação não vai entrar. A gente tem CPF associado ao NIS. O trabalhador não tem NIS, eu vou conseguir transmitir para o E-Social? Não. E muito se pergunta em relação aos prazos do cadastramento de PIS. As pessoas realmente questionam muito, e a gente sabe que aquele formulário que é entregue na agência demora um pouco para ser processado. Por isso, a Caixa já oferece 2 formas de cadastramento de PIS, uma online e outra em D+2. Então, a gente tem o cadastramento pela internet. Esse, para que seja possível cadastrar pela internet no site da Caixa, primeiro o empregador vai ter que buscar uma agência e fazer um cadastramento prévio. Na verdade, é a autorização da Caixa para que aquele empregador faça a transmissão dessa informação. Tá? E vai ser cadastrado um empregado por vez. Então, eu vou entrar lá no site da Caixa, já tenho a minha autorização, entro no site com a minha senha, cadastro um empregado por vez. Mando um cadastro NIS, depois eu mando outro cadastro NIS e assim vai indo. É o cadastro da inscrição do trabalhador. E o cadastramento por meio do Conectividade Social. A gente costuma falar que esse é o mais prático. Primeiro, todo mundo que tem certificação digital, o que é melhor? Eu usar um sistema que eu já uso a certificação e já transmito, ou usar um sistema que eu vou ter que buscar uma agência para pedir uma autorização para depois fazer a transmissão? É melhor eu já usar a certificação que eu já tenho. A primeira solução ela é muito mais prática para quem não tem certificação digital. Eu não tenho a certificação, eu preciso cadastrar. Eu vou tirar uma certificação para cadastrar PIS online? Não. Eu vou lá, faço esse cadastramento na agência e faço o cadastro normal. Eu já utilizo Conectividade Social. Eu já tenho certificação digital. O que eu vou fazer? Vou entrar no Conectividade e vou fazer o cadastramento em lote. E a grande vantagem aqui, principalmente para quem faz muitas admissões, não precisa ser um por vez. Vocês vão mandar um lote inteiro com as informações necessárias. Quero cadastrar 10 empregados, eu mando um lote inteiro, a Caixa cadastra os 10 e retorna. Por isso que aqui demora D+2, porque não é um só. Tá? Ali é rápido, é um trabalhador só, a informação retorna. Aqui demoram 2 dias, porque vocês vão mandar um lote inteiro, a gente vai processar no cadastro e devolver. Aqui é importante a gente falar de uma outra melhoria que a Caixa tem implementado. Você mandou o lote para mim. Primeira coisa, vou validar para verificar se esse trabalhador já não tem uma inscrição. Porque a gente sabe que um trabalhador hoje tem 2, 3 números de NIS. É bem legal dizer por que ele tem tanto NIS. Porque tem vários órgãos que cadastram a inscrição. A gente tem o MTE, a gente tem o SUS, a gente tem os que são cadastrados mediante Bolsa Família, mediante o Cadastro Único, na Caixa, o PASEP e o NIT. Então, é muito órgão cadastrando. Por isso, gera esse problema. As informações do PIS, elas são bem completas. A do PASEP também. A dos outros órgãos, eles não necessitam de informar todos os dados do trabalhador para fazer o cadastramento. E, muitas vezes, essa informação vem com poucos dados, a gente não consegue validar e perceber que é a mesma inscrição. Na entrada do cadastramento em lote, vai ser feita uma validação de vários dados, para a gente conferir se esse trabalhador já não tem um NIS cadastrado. Então, eu vou vincular nome, PIS, CPF, vários dados, eu nem sei dizer todos, tá, mas são vários, para se assegurar de que estamos falando do mesmo trabalhador. Porque se eu disser para você, olha, ele já tem cadastrado, a hora que você for mandar para o E-Social não entrar, vocês vão querer matar a Caixa, e com razão. Então, se a gente se assegurar de que é o mesmo trabalhador, eu devolvo já a inscrição que está cadastrada. Se não, eu faço o cadastramento de PIS. E se nesse envio eu percebo que já existe um NIS cadastrado, e aí eu percebo que tem, por exemplo, um sobrenome diferente na mulher. É sinal de que ela casou. Todos os dados batem, o sobrenome não. O que eu faço? Eu incluo esse sobrenome e valido no sistema. É uma forma da gente ajudar um pouquinho, a gente só insere informações, tá? A gente não altera. Então, a partir da implantação, eu já falei um pouquinho disso, a partir da implantação, todas as retificações serão pelo E-Social. E o que eu transmiti antes do E-Social? Vai ser retificada na forma como você transmitiu a informação. Transmitir pelo CEFIP, retifico pelo CEFIP. Na
verdade, vocês já fazem isso com a versão do Cefip. Vocês só mandam a informação na versão correta do Cefip. É a mesma situação. Tá? A partir do e-social, só no e-social. Antes da implantação, utilizando a forma como foi enviada para envio. Utilizada para envio, desculpa. Certo? Aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho de serviços novos da Caixa. Primeiro é o padrão de comunicação entre os sistemas de folha e Caixa Web Service. Vocês já têm visto isso. A modernização nos meios para recolhimento do FGTS vai ser gerado, a guia, vai ser possível pagar as guias, por exemplo, lotéricos, com o CNPJ só. Vocês não vão precisar levar a guia. Tendo o CNPJ, vai fazer a vinculação. Essa é uma das melhorias que se espera já estar pronta a partir da implantação do e-social. A geração automática da GR, eu mostrei para vocês o fluxo da GR. A gente gera automaticamente e devolve para vocês. O cálculo automático de encargos, vocês já têm isso. Paguei em atraso, vai calcular? Vai calcular normalmente. Esse aqui também já está disponível, que é a consulta de impedimento ao CRF, parcelamento e alguns outros serviços que já estão no Conectividade Social. O parcelamento já está lá. Então, vocês já conseguem ver os impeditivos para o CRF lá no Conectividade Social. Tá? São serviços, alguns a partir da implantação, outros que já estão inseridos nos nossos sistemas. Aqui é só para falar um pouquinho de vetor de mudança. Então, a gente acaba com aquela multiplicidade de bases, um monte de sistemas, um monte de informações para várias bases com informações diferentes. Canais mais eficientes, seguros e de alta disponibilidade. Vocês vão usar canais realmente bons. Vocês vão usar realmente bons, aí eu falo da Caixa, né? Mas vocês vão usar como canal de transmissão a Caixa e o Serpro. Na verdade, é mais ao contrário. O Serpro e a Caixa. Na verdade, quando a Caixa entrou no projeto, ela pediu para que também fosse utilizado os sistemas dela como uma forma de garantir que não tenha problema de sobrecarga na informação. A gente utiliza os dois para transmissão, assim não dá aquela sobrecarga que a gente viu algumas vezes, viu com Conectividade Social e CP. Exatamente utilizando o know-how da Caixa é que a gente solicitou algumas coisas dessas. Tá? E o que eu já falei, regularização a partir de eventos retificadores pelo número do recibo. Eu não falei que vocês podem retificar, peguei uma guia inteira. Eu vou retificar só a informação de uma pessoa. Eu vou pegar o número de recibo daquela guia e vou alterar só uma pessoa. Por isso que a retificação só pode ser feita quando você transmitiu a informação pelo e-social. Como eu vou retificar uma informação antes do e-social se eu nem tenho número de recibo? Não tem como. Tá? Então, vocês vão pegar só o número e manda só aquele que está errado, o resto o sistema já entende que permanece igual. Não acontece o que acontece hoje, que vocês têm a sobreposição da informação na Previdência. Certo? Bom, da minha parte é isso, eu continuarei à disposição na mesa para atender as perguntas de vocês. Obrigada.